Amém? Suprindo as necessidades mais profundas de seu marido. Um coração de esposa. Por isso que a Bíblia diz aqui que a mulher virtuosa, quem vai achar? É uma mulher que todos os dias ela faz o bem. Ela pensa no esposo todos os dias, como ele está, o que ele está pensando, como ele está agindo. E quando ele age de maneira errada, o que ela faz? Ela vai para os pés do Senhor orar. E a mulher rixosa, ela faz o contrário. Ela briga, ela xinga, não é verdade? Há confusão. Então aqui, quando a palavra diz que ela faz o bem, significa que ela todos os dias, ela é a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Primeiro ponto que nós aprendemos aqui, para vocês mulheres e para a igreja, ser mulher não é fácil, porque ela tem que ser sábia, amém? E virtuosa. Certo dia Jesus estava andando, alguém tocou em Jesus. E quando Jesus tocou, quando aquela pessoa tocou em Jesus, aquela mulher tocou em Jesus, ele disse, alguém me tocou. Aí um dos apóstolos falou para Jesus, numa grande multidão, como tu sabes, Senhor, quem tocou em ti? Aí ele disse, porque saiu virtude de mim. Mulher virtuosa significa que todas as vezes que o marido precisar dela e os filhos precisar dela, vai sair virtude dela. Nunca vai sair murmuração e lamúria, porque ela vai estar sempre pronta com a virtude que vem do reino de Deus. Amém? Ô Senhor, só estou eu aqui hoje. Amém? Uma das coisas que Deus olha em cada mulher é caráter inestimável para Ele. O caráter dessa mulher não muda. O caráter dela é compassivo e constante. Ela preocupa todos os dias com as coisas do reino. Ela preocupa todos os dias com a vida dos seus filhos e do seu marido. Ela preocupa com si mesma. Mulher virtuosa, quem vai achar? Quantos maridos estão procurando essa mulher virtuosa em casa e não conseguem achar, irmãos? A palavra diz que o valor dessa mulher é tão grande, mas é tão grande, que não existe sobre a face da terra nenhuma pedra preciosa que substitua o valor dela. Imagina o valor dela. Excede a das pedras preciosas como o rubi, que é uma das pedras mais caras do mundo. É uma das pedras mais valorizadas sobre o globo terrestre. Aí Deus fala o quê? Que é uma... A palavra diz que rubis falam da raridade e grandeza. Se você que está aqui nessa noite, pena que todas não estão aqui para ouvir esta mensagem, quando você se torna essa mulher, você se torna algo muito raro aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Por quê? Porque lá atrás você tem um marido sacerdote que vai te cobrir. São as pedras mais valiosas de todas e as mais desejadas para exibir riqueza. Sabe o que significa, queridos? Que lá no tempo antigo, os homens se vestiam com tantas e tantas joias. Deus está dizendo aqui que o marido vai exibir esta mulher. Ele vai mostrar para ele e para os seus filhos o grande valor que ela tem. Ela não é qualquer uma. Ela é a minha mulher. Virtuosa, sábia. Queira ser assim, querido. Queira ser dessa forma. Contudo, aos olhos de Deus, o valor de uma mulher virtuosa, uma mulher piedosa, esposa e mãe, muito excede ao de qualquer mercadoria terrena.
Para Deus essas coisas terrenas não têm valor, mas quando Ele vê uma mulher virtuosa, os olhos dele brilham e há um sorriso de alegria no Senhor. E nós temos muitas mulheres virtuosas na Bíblia. Se formos citarmos, nós vamos olhar mulheres como Tamar, que foi deflorada, como a Bíblia diz, que poderia ter carregado uma marca de uma defloração que afetou a sua alma, mas ela preferiu ser o quê? Ela preferiu ser uma mulher virtuosa. Tanto é que está na genealogia de Jesus Cristo. São tantas mulheres. O que diremos da prostituta Raabe, que poderia carregar consigo aquela marca da podridão da prostituição, mas ela preferiu ser a mulher virtuosa. São tantas e tantas, como Lloyd, que ensinou a Timóteo como ele deveria andar. Mas hoje as mulheres de Deus não se preocupam nem em orar, não se preocupam com as coisas de Deus, não se preocupam com aquilo que é primordial, que é o primeiro ministério que Deus te deu, chama-se marido. Nem filhos, não é. É um marido. Mas o meu marido é um bruxo. Ore para ele converter. É a sua atitude de sábia. Senão você vai estar afastando ele mais, porque o que está em você, a virtude de santidade, a palavra diz que vai santificá-lo. Provérbios 31 diz isso, que é simplesmente maravilhoso. Quando você lê do 10 até o 31, você vê cada coisa maravilhosa dessa mulher. Mas nós não lemos, né? Nós não queremos aplicar a Bíblia. A palavra diz que é para a gente conhecer e prosseguir em conhecer e prosseguir em viver. Não está em Oséias. A palavra também diz que não é no muito se enfeitar, não é no friso dos seus cabelos, como Paulo fala, mas é o quê? No seu interior. A beleza tem que estar dentro de você. A virtude nasce do coração. É isso que Deus quer falar para mim e para você nessa noite. Muitos casamentos se destroem porque não tem harmonia. Porque a mulher e o homem não se juntam. A Bíblia diz que era uma só carne. Como pode o homem separar? Quando Deus coloca uma etiqueta, eu quero que você ouça isso aí, mulher. Quando o homem te chamar de algumas coisas aí na rua, olha o que Deus está falando de você, olha. Quando Deus coloca uma etiqueta de alto preço em alguma coisa, nós precisamos dar atenção a isso. Porque ele pensaria que ela era tão valiosa? Olha o que diz em Provérbios 18, 22. Quem encontra uma esposa acha uma coisa boa e alcança o favor do Senhor. Como está o seu casamento, a sua vida espiritual, mulher? O que Deus procura em uma mulher? Mais do que uma fina joia. Muito mais do que uma fina joia. Ele procura sabedoria espiritual e prática. As mais velhas ensinar as mais novas como se comportar. Ensinar como funcionam os casamentos. Hoje nós temos livros sobre o casamento. Hoje nós temos cultos só de família. Sabe por quê? Porque as mais velhas não estão ensinando as mais novas. Porque as mais velhas não estão vivendo algo para ensinar as mais novas. Quantas mais velhas estão indo para outros lugares que não é a casa de Deus? A mulher que vive desta maneira, mulher sábia, que edifica o seu lar, com esta mentalidade, que é a mentalidade de Cristo, escolhendo o quê? Conformar com a vida
ao redor do que é valioso para Deus. Não, eu vou fazer isso porque é valioso para Deus. A primeira instituição que Deus constituiu foi o meu lar. Então eu vou valorizar o meu lar. É uma mulher graciosa aos olhos de Deus. Porque o lar é a obra-prima de Deus. Deus fez todas as coisas. O céu, a terra e tudo. Depois ele fez o casal para se unir e colocou num lugar maravilhoso. Mas quando nós não damos ouvidos a Deus, Satanás a gente ouve. E aqui a palavra diz: uma mulher é inestimável, não tem preço. Sabe o que significa? Você será tão ou é tão valiosa para Deus e para o seu esposo, que quando alguém lá na onde ele trabalha tiver com um problema no casamento, ele falar: eu não tenho esse problema. Alguém vai perguntar para ele: por que você não tem problema no casamento? Aí ele vai dizer para ele: porque eu tenho uma mulher maravilhosa, inestimável. Eu preciso conhecer essa mulher. Eu preciso saber o que ela tem de especial. Aí você entra com a palavra de Deus, convida para almoçar, traz a sua esposa. Daí a pouco, sabe o que acontece? Jesus entra na vida das pessoas. Depende de você, meu irmão. Depende de você, minha irmã. É incalculável para Deus. É um valor tão grande, que Ele chama a igreja de mulher, minha noiva, amada minha. É porque ela é tão rara essa mulher. Seu valor é para Deus, não tem preço que sobre a face da terra estão nos procurando. Como está a nossa vida? O marido seja a prioridade dela. 31:15, leia aí. Ainda à noite, e já se levanta e dá mantimento à sua casa e as tarefas às suas servas. Sabe o que ele está dizendo? Levanta de madrugada para cuidar das coisas do marido. E hoje o que a gente vê? O marido levanta, fala para a mulher, de noite nós conversamos, dormindo. Onde está o amor? A mulher virtuosa, ela sacrifica até mesmo o seu sono pelo seu lar, por sua família. O marido vai trabalhar, mas fica pensando nela o dia inteiro. E Deus lá do céu olha para essa mulher e o que Deus diz? Eu estou medindo. Eu estou lendo o que Deus mandou eu ler e colocou no meu coração para eu escrever para você entender, mulher. Deus disse assim: eu estou medindo esta mulher por quanto ela ministra a sua família, não por seu foco em si mesmo. Tito 2, 4 e 5, vamos lá? Tito, Novo Testamento. Olha o que diz aí. A fim de instruírem as recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas, donas de casas, bondosas, sujeitas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. 1 Timóteo, volta um pouquinho, 1 Timóteo 5, 14, olha aí. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e deem ao adversário, não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Os maridos, os vizinhos vão falar assim: eu quero ter uma mulher igual aquela mulher, né? Não pela aparência, mas por aquilo que ela faz.
criando os filhos, cuidando das coisas do reino, cuidando do esposo. Mas infelizmente hoje o que a gente vê mais, Deus me livre de ser igual aquela mulher lá. Não quero uma mulher daquele jeito de maneira alguma, querido. Olha o que Deus está falando. Estou medindo. Sabe o que é medir? Olhar e contemplar. Deus quer que os filhos dela sejam o seu patrimônio sagrado dado por eles. 2,15. Olha aí. Pois com efeito, já algumas... 2,15. Todavia será preservada através de sua missão de mãe. Olha o resto do versículo. E se ela permanecer em fé e em amor e santificação. Está vendo? Qual o maior patrimônio que Deus te deu? Qual o maior ministério que Deus te deu? Olha para o lado aí. Ai, pastor, meu marido não está aqui. Começa a fazer assim que você vai ver se ele não vai estar aqui. Ele vai mudar. Educar seus filhos por confiar em Deus por fé. Sabe o que é educar? Ensinar todas as coisas sobre a vida, segundo também a palavra de Deus. Educar seus filhos em amor com a lei da bondade em sua língua. Ensinar a criança somente coisas, palavras boas e não palavras torpes. Educar seus filhos em santidade por buscar e separar a si mesmo para Deus. Educar seus filhos no bom senso por estar sob o controle do Espírito Santo. Mas sabe o que as mulheres fazem? As mulheres fazem assim: olha teu filho aí, corrige teu filho aí, ó. É nosso filho. Fala para o seu marido aí, é nosso filho. Ela agrada e honra seu marido. Que homem pode sequer resistir a esse tipo de mulher? Fala sério. Que tipo de mulher que você quer? Tá, você é solteiro? Ele tem um desejo vitalício por fazer, ela tem um desejo vitalício para fazer o que ele agrada. Quando o carro do marido chega em casa, muitas falam assim: chegou. Que tristeza. A mulher sábia, só de ouvir o barulho, às vezes, do carro, ou forma do marido andar, ela já está pronta para recebê-lo com um abraço e dizer: seja bem-vindo. Tem acontecido isso no seu lar? Você dá boas novas para sua esposa, ou a sua esposa dá boas novas para você? Ela tem desejo vitalício de fazer o que agrada a ele. Ela lhe faz o bem, não o mal. Para pensar nessa palavra, irmão. Efésios 5:33 diz: esposas, respeitem o vosso marido em tudo. Só o Senhor tem uma posição mais alta para estar para esta esposa cheia da palavra. Quando você tem a palavra, acontece, porque a palavra edifica. Nenhuma casa, nenhuma tarefa, nenhum filho, nenhum ministério pode segurar. Ela quer agradar e honrar ao homem que Deus fez para ela. Olha para o seu homem aí. Não é meu, é seu. Amém? É o chamado e o papel dela, os quais foram dados pelo próprio Deus. Quem fez o primeiro casamento? Deus.
palavra diz que o que Deus uniu, o homem não. Se Deus uniu, ela é sua. Agora eu quero te perguntar algo. Quanto tempo tem que você não dança com a sua esposa? Quanto tempo tem que eu não danço com você, Cida? Quanto tempo tem que você não abraça a sua esposa, não faz um carinho, não senta para ver o luar? Pequenas coisas. A mulher, querido, deixa eu te explicar aqui, ó. A mulher, ela recebe algumas coisas pelo olhar e pelo toque. Presta bem atenção aqui. Me dá essa Bíblia aqui, irmão. Essa Bíblia aqui. Imagina que isso aqui é um ferro elétrico. Liguei o ferro. Quanto tempo esse ferro vai esquentar? Apaga aquela luz ali. Quem acende, quem reage primeiro? O ferro para esquentar ou a luz? Acende, irmão. O homem representa a luz. O ferro representa a mulher. Homens, a mulher custa esquentar. O que significa isso? Quando a gente vai na natureza, os animais cortejam as parceiras. Faz uma festa para as parceiras, para conquistar as parceiras. E o homem? Depois que conquistou, joga fora. E a mulher vai se deixando, e ela esquece do papel dela. Você não pode esquecer. O marido é seu. Então é obrigação sua, como ministério primário que Deus te deu. Ela serve a seu marido, sirva a ele. A razão de a mulher de Provérbios 38 ter sido assim tão incrível é que o casamento dela estava no centro de tudo que ela fazia. Era o ministério primário dela. Meu marido vai para a igreja hoje, então vou preparar tudo, a roupa, já vou deixar tudo passado. Vou me arrumar antes, porque na hora que estiver pronto, que ele bater a chave no carro para ir, já estou dentro do carro esperando ele. Tem acontecido isso na sua casa? E ele já está lá esperando você com flores, com palavras boas. Hã? Ou é o contrário? O marido buzina, vai lá e fica todo vestido e fala para ela, seja uma mulher sábia, espera que eu estou me arrumando. Querida, acorda. Querida, você está perdendo tempo. Ela abençoa seu marido com palavras que fluem do coração. Então o coração tem que estar o quê? Cheio das palavras certas. Ela dá a sua boca para Deus falar para o marido. Fala com sabedoria, Provérbios 31, 26. E a instrução da bondade está na sua língua. Fala aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Mas o que a gente vê nos casamentos é só palavras torpes. Aí é necessário ter um monte de cursos para aprender a ser casados. O que Jesus falou? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Vai a Ele que criou, que fundou a família. Ele vai te dar a solução. Sabe o que Ele vai te dizer? Vai me buscar na palavra. Ela traz seu marido. Deus inventou o sexo. O sexo é bom? Eu acho que não é. Ninguém respondeu. Sexo é bom? Tem certeza? Por que vocês estão com vergonha de falar de sexo? Sabia que nas escolas estão ensinando sobre sexo? Sabia que na internet já está ensinando sobre sexo? Por que nós, como povo de Deus, temos que vergonha de falar de sexo? Deus, quando Ele fez o homem de uma natureza diferente da mulher.
corpo do homem é completamente diferente do corpo da mulher. Deus colocou o seio da mulher perto do coração, porque é o lugar do amor. É um lugar onde ela amamenta. E aqui nós aprendemos que Deus inventou o sexo e inspirou o livro dos Cânticos também para quê? Para completar. O cristão precisa ler o livro de Cânticos. Aprenda o que ele gosta. Então, procure ser irresistível para ele. Eu já casei mesmo, pastor. Não precisa mais disso. Precisa, meu irmão. Você tem que parar de se arrumar para outra mulher. Porque mulher faz isso, arruma para outra mulher. Começa a arrumar para seu marido. Você sabia que no órgão feminino existe uma coisa chamada clitóris, que passa 185 milhões de células de sangue para levar a mulher a um êxtase? Por que Deus fez isso? Para te dar prazer. Ou você acha que Deus é um Deus que não gosta de te ver feliz? Como seu marido. Seu marido tem que pensar na hora, antes que ele estiver chegando em casa, antes de passar em qualquer lugar, ele tem que pensar assim: ela é irresistível. Eu vou chegar lá, ela vai estar linda, maravilhosa me esperando. Mas a mulher não espera ele assim. Espera igual o gato da borralheira. Cantares 2,16 diz assim: o meu amado é meu, é seu, irmão, e você é dele. Olha o que diz o 1:2: beije-me ele com os seus beijos de sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. É melhor se embriagar de amor com seu marido do que se embriagar com vinho, que só traz dissoluções e encrencas. Mas muitos maridos têm preferido o vinho lá do mundo, porque a mulher não está fazendo o papel dela. Em 1 Pedro, do 3 ao 5, diz: o casamento, eu coloquei isso aqui no Facebook, estourou de pessoas compartilhando e falando coisas. Olha aqui, irmãos, o casamento é o campo de treinamento de Deus para preparar os maridos e esposas para um serviço maior para Cristo. Se o seu casamento é seguro, o seu ministério aqui, Satanás se redime a você. Sabia disso? Não há problema que venha que destrua, porque você está vivendo aquilo que Deus mandou. E entre todas essas coisas, a parte sexual faz parte da nossa vida. Ou você apenas casou com a sua mulher para ela estar em casa sendo sua empregada? Não, sou só empregada. Tem muita gente que diz assim: não, agora nós somos só amigos. Amigo, a palavra de Deus está dizendo aqui, coisa do diabo. A não ser quando você tem uma enfermidade. Todos os maridos necessitam ser amados espiritualmente. Isso requer seguir a liderança e se submeter a ele. Sabe o que significa isso? Significa que você, mulher, tem que apoiar o ministério dele. Estou contigo e não abro, marido. Você orou e Deus falou que é isso. Nós vamos sair lá na frente juntos. Isso requer dar amor para alegrá-lo. O que satisfará o homem de Deus em nossas vidas?
necessitam ser amados mentalmente e emocionalmente. Sabia que o homem é muito mais frágil que a mulher? E a gente fica dando uma de durão? Sem a mulher, o homem não consegue se completar, principalmente emocionalmente e espiritualmente. Pode se formar em todas as faculdades. Se ele não tiver ela para ajudá-lo, isso requer honrá-los e encorajá-los. Sabe o que significa? Honrar é falar, não, ele é isso mesmo. Encorajar, vai dar certo. Mas quantas vezes a gente faz o contrário? O que multiplicará a alegria de Deus em suas vidas. Suprir necessidades flui de um amor semelhante ao de Cristo. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Aprenda a amar. Em 1 Coríntios a palavra diz que aquele que se junta a uma mulher mundana é um corpo com ela. Mas aquele que se junta com o Espírito Santo é um com o Espírito Santo. Mas a palavra diz que o cordão de 3 dobras, o homem e a mulher e o Espírito Santo, quando estão unidos, nada pode resistir. Sabia? Surpreenda com seu amor. Deus ordena a qualquer um que deseja ser verdadeiramente espiritual a não interromper a intimidade sexual regular, exceto por um tempo, para oração. Sabe o que significa isso? Quando vocês estão juntos, num leito sem mácula, espiritualmente vocês estão ligados. Ligados. Nada pode abalar. Um marido sexualmente satisfeito é um homem que rapidamente desenvolverá autoconfiança em outras áreas de sua vida. Como é que está a mulher? Seu ferro está desligado. Um dia eu fui dar um aconselhamento para uma mulher, ela falou assim, minha tomada quebrou. Eu falei, vamos trocar o cabo da tomada com jejum e oração, com confiança e decisão. É isso que nós precisamos. De vez em quando ele quebra, o cabo quebra, você tem que ir lá, o marido, com oração e olhar onde está quebrado. Aqui precisa de conserto. Faltou o amor aqui, ó. Esse pedaço aqui faltou o amor. Então deixa eu preencher esse amor. Quanto tempo tem que você, mulher, não recebe flores? Só vê flor quando vai no velório. Quanto tempo tem que a mulher, que você que é mulher, não prepara aquele almoço ou aquela janta, manda os meninos não sei para onde, manda para casa da sogra, não sei para onde você vai mandar, e espera seu marido com aquele jantar maravilhoso. Quanto tempo? É por isso que morre o amor, é por isso que acaba, é por isso que a tomada do ferro quebra. Esposas cheias da palavra, ama seus maridos emocionalmente. Uma das melhores maneiras para honrar e encorajar o seu marido é admirá-lo. Olha para o seu marido aí. Olha para o marido aí, vocês estão não é para olhar para mim, não sou seu marido, mulher. É para olhar para o seu marido. Admira seu marido aí, ó. Admirar significa, olha aqui, admirar é respeitar. É temer, honrar. São similares em significados. Todas falam-nos de preferir em honrar aos outros. Ele pisou na bola, mas eu vou honrar ele. Ele é meu. Valoriza ele, irmão. A admiração é incondicional. Vigia nas suas palavras e ações.
Você escuta a si mesmo censurando seu marido? Chegou fora do horário, deixou a geladeira aberta, deixou o chinelo lá, pegou a toalha. Fala que você não faz isso, marido. Deixa a toalha molhada em cima da cama. Aí censura. Censurar é outra palavra para a pressão de uma esposa que faz seu marido sentir-se incompetente e irresponsável. Provérbios diz: o gotejar contínuo numa casa com goteiras, presta bem atenção, no dia de uma grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Que dureza ter uma mulher rixosa em casa. As expressões faciais e o tom de voz têm o poder de derrubar seu marido ou edificá-lo. Tauan que está até vacilando aqui, né, Tauan? Eu quero uma mulher sábia. Recorde-se dos desejos especiais de seu marido e procure maneiras de realizá-los. O que você gosta, Léo? O que você gosta, Raul? O que você gosta do seu Danilo? Elias, Elvio, Luan, Antônio, eu? O que você gosta? Pare para pensar nisso, mulher. E o seu casamento vai brilhar. Brilhar. Uma mãe discipuladora. Agora é mãe. Lloyd e Eunice. Peguei as duas para que você aprenda. A avó e mãe de Timóteo eram essas luzes. Queria ter conhecido essas mulheres. A influência maravilhosa que essas mulheres tiveram sobre a fé de Timóteo. 2 Timóteo 3,15 diz: e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela que há em Cristo Jesus. Significa que ele foi o quê? Treinado para obedecer aquilo que estava no coração dele, colocado pela mãe e avó.